Fala galerinha, muito boa noite, sejam todos bem-vindos. Vamos para mais um estudo, né, que a gente vai estar falando hoje aí o que aconteceu com o preço das movimentações, já deixar o nosso gráfico pronto para o dia de amanhã, né, terminando a semana. Essa semana está sendo uma semaninha chata, né, segunda-feira foi ruim de operar, hoje também foi um dia bem chato. Claro, eu sempre aviso para a galera, para os alunos, né? Dia de rolagem de contrato é um dia que, assim, ó, se você puder evitar, é bom, porque normalmente até ali o horário do meio-dia, que é o dia que é a hora que de fato rola o contrato, o preço do trabalho ele é muito volátil, é muito ruim. E ainda mais que a gente tem a situação do spread, né? Da diferença de contrato, que é um outro ponto que a gente vai estar falando sobre isso. Mas antes, deixa aquele like, curte, que isso ajuda demais no canal. Tá? E antes, queria deixar um recadinho já logo de início, galera. Tô indo dar uma descansada esse final de semana, tô saindo para viajar hoje, vou para praia um pouquinho, então amanhã não vai ter estudo de mercado, tá? Sexta-feira já não tem, e no domingo provavelmente o estudo vai ao ar aí mais à noite, né? Se eu conseguir gravar ali durante o fim de semana, que eu vou levar o notebook, eu faço ali uma gravação roots, né, sem os equipamentos aqui de casa, mas provavelmente eu vou deixar gravado no final de semana o estudo, mas só queria avisar vocês que amanhã não vai ter, amanhã eu não vou acompanhar o pregão, os alunos já estão sabendo, amanhã me mandar mensagem, eu vou responder quando der, que amanhã de manhã eu quero estar na praia descansando, sem operar, sem olhar gráfico esses 2 dias, então é para desligar um pouquinho, beleza? Então, galerinha, o que eu queria falar para vocês sobre o split grupamento. Já tem vídeo no canal sobre isso, tem 2 vídeos meus explicando sobre split grupamento. Eu falo sobre isso toda a rolagem de contrato, por incrível que pareça, ainda tem muita gente que nem sabe o que é isso, ou nem sabe disso. É por isso que eu sempre falo, eu dou a dica para os alunos. Eu nunca uso agrupamento, split, eu nunca uso ajuste no gráfico. Só que quando o pregão abre na rolagem de contrato, o que vocês precisam fazer? Vocês precisam, coloca o ajuste no gráfico, porque lembrem-se de uma coisa. 90% das pessoas perdem dinheiro no day trade, isso já é fato, isso é estatística, todo mundo fala isso. E esses 90% que perdem porque não sabem nada, né? Não sabem operar, não sabem o que acontece. Muitos nem sabem que você tem o cross order no índice. Opa, enroscou o disco aqui. E ainda opera um contrato vigente, né? Então o que acontece? Quem opera um contrato vigente enxerga o gráfico dessa forma, sem esse vazio, sem esse vácuo que a gente está acostumado. E aí mostra o quê? Que as pessoas estão tentando enxergar, adivinhar o que vai acontecer no preço, né? Então, a gente tinha alvo aqui em cima. Claro, o preço veio buscar aqui embaixo, deu venda, teve aluno que pegou venda, mas eu falei no grupo dos alunos logo cedo, né? Apesar de eu ter também feito vendas, porque quando ele começou a segurar aqui, eu achei que ele fosse reverter. Mas aí depois que ele bateu 3 vezes ali embaixo e não reverteu, aí eu abortei a missão de venda e aí fechei o gráfico. Mas eu estava falando desde cedo que o preço podia ir para cima, que tinha alvo ali em cima, nesse imbalance aqui, ó, nesse gap, e foi exatamente onde o preço foi. Então cuidem, turma, por causa disso, né? O ajuste confunde muito as pessoas, então vocês têm que tomar cuidado. E eu até vou fazer o seguinte, ó. Analisem o gráfico com e sem ajuste, tá? A gente está vendo aqui, ó, que é o que a maioria está enxergando, que a gente tem uma região aqui em cima, né? Um order block aqui em cima. E na hora que a gente tira o nosso ajuste, o nosso gráfico, a gente vê que o gráfico simplesmente está ao contrário, né? E aí o que acontece? As regiões, elas continuam iguais, turma. O que muda só é o posicionamento do gráfico. O que o gráfico vai fazer independe de estar ou não com ajuste, tá? A leitura que vocês vão ter é exatamente a mesma. Então,
não precisam se preocupar, não precisam se confundir aí, ter todo esse trabalho, né? O que vocês têm que ter é ciência do que está acontecendo. Então, você coloca o ajuste, você vai ver que eu não tenho nada aqui, ó, tá vendo? O meu ponto de referência, ele é o fundo lá, ó. Esse fundo aqui, né? No 131.800 lá, tá? E aí, quando você tira o ajuste, você pode fazer isso, né? Você faz o estudo do gráfico e tira o ajuste, você vai ver que o 131.800 ele é o quê? O reteste dessa região aqui. Então, é só você acompanhar o que o preço está mostrando, você não precisa se desesperar, entendeu? É só você entender a movimentação do preço, saber que se ele perder esse fundo aqui, ele pode testar lá embaixo, né? Se ele perder esse topo aqui, você tem uma continuidade, então tá tudo certo você trabalhar com ou sem ajuste da forma como você achar melhor. A gente só trabalha sem ajuste, a gente tem essa visão gráfica, tá? Então é isso que vocês precisam entender. O preço está nesse meio de caminho, ele já mitigou esse Fair Value Gap aqui e agora eu tenho essa região aqui de cima, tá? Se o preço amanhã segurar dentro dessa zona aqui, ele dá continuidade para esse movimento. Se ele perder esse fundo, a gente pode ter um retorno aí até nas regiões aqui de baixo. Então fiquem ligados nessas movimentações. Certo, galerinha? Então fiquem espertos com isso aí, que eu tenho certeza que vai clarear muito a leitura de vocês. E o dólar, ó. O dólar ele seguiu lá para o alvo, hoje de fato ele foi até no alvo. Na abertura foi assim, ó, a abertura de livro, né, que a gente fala no Smart Money, que é botando todo mundo preso na venda e depois vindo estopar todo mundo. Chegou no alvo do 15 minutos. Agora a gente tem esse range aqui, né? Então nós temos agora esse fundo aqui, né, como sendo o choque. Ele precisa perder esse fundo aqui para ser caracterizado choque. E a continuidade depende desse topo, dessa movimentação aqui, ó. Esse order block já cai fora. E aqui a gente olha para cima. Qual que é o próximo ponto que a gente tem aqui? A gente tem esse, ó, um Fair Value Gap aqui, um grande gap gigantesco. Inclusive o preço ainda tá, ele chegou a tocar ali nele, né? Ó, já chegou a mitigar 2 vezes, então vocês têm que estar espertos com isso, pelo fato do preço estar indo buscar regiões lá em cima, tá? Então assim, ó, eu tenho toda essa zona aqui como sendo uma região importante, tá? E é aquilo que eu sempre falo para os alunos. A nossa região de oferta, onde o preço pode reagir, ela é grande. O que vai acontecer ali dentro vai depender de como o preço vai se comportar, tá? Então fiquem ligados aí nessas movimentações, beleza? Bora falar do Nasdaq, né? O Nasdaq hoje foi bom pra caramba. Infelizmente eu não fiz o que eu precisava. Tive a meta de 2 mesas na mão, mas infelizmente eu não consegui por conta da proteção de drawdown, né, que a gente tem no teste. Mas a operação top foi essa daqui, ó. Depois que o preço fez essa zona toda de liquidez aqui, ó, a perda do candle aqui despencou, estopando todo mundo e veio até a região de fundo. E aí foi aqui que eu comprei. Né? Foi aqui que eu comprei, tinha alvo aqui nesse Fair Value Gap da venda, que daria o teste da My Founded Futures e da Apex, só que esse pavio aqui me tirou pelos 5 minutos, né? Eu fui protegendo muito cedo o trade, né? Com medo que ele voltasse de repente e fosse embora para baixo, que às vezes o Nasdaq faz isso, e ele acabou me tirando e depois foi no alvo. Eu até postei no Instagram, o meu resultado foi diferente nos 3, porque a primeira entrada minha foi uma compra aqui, e aí eu tomei um stop de 120 dólares, só que o copy estava desligado, então eu tomei só na conta da Apex, que é a conta da Apex que copia para as outras 2 mesas, né? Então ficou ali esse stop. E depois eu comprei aqui embaixo,
E aí nesse aqui embaixo eu entrei com as 3, tanto é que 2 mesas deram aí 200 e poucos dólares e a Apex ficou com 100, justamente por causa desse stop que eu tomei nela aqui. Mas faz parte do negócio, o importante é ter saído positivo. Agora lá no Instagram tá lá a foto com o resultado, tem 2.400 dólares na MyFounded Futures e 2.000 dólares na Apex, né, que eu comecei um pouquinho depois a Apex. E a Take Profit está mais atrás, está só 1.000 dólares, porque eu comecei segunda-feira a operar ela. Então, mas está tudo dentro do processo aí. Agora a gente tem o que aqui, ó? Nós temos essa região aqui de baixo que vocês têm que estar atentos, tá? Porque o preço, olha só, apesar de ele ter deixado essa zona de imbalance gigantesca aqui, ele vem fazendo fundos e não tem força para romper esse topo, tá? Então, muita atenção aqui. Eu não tenho nenhuma quebra de estrutura para cima ainda, tá? Mas se eu tiver uma quebra aqui, ele pode estar aí sim buscar os níveis de cima, tá? Eu ainda acho que ele ainda vem testar aqui embaixo, porque quando a gente olha o movimento macro, eu tenho muita região de liquidez aqui embaixo, ó. Então ele tem alvos lá para baixo, por isso que eu estou olhando uma certa correção no Nasdaq. E ele acabou perdendo esse fundo aqui, ó. Né, já foram dois testes aqui embaixo que acabou perdendo o fundo. Então, ficar atento aí nessa movimentação. Mas, lógico, o Nasdaq ele dá oportunidade para cima e para baixo do mesmo jeito. Beleza? E lá em cima a gente tem o de 4 horas lá que continua sendo marcado, que é o teste da máxima, tá? Bora falar do euro. E antes, falando do Nasdaq, a Apex voltou com a promoção de 80% e 85 dólares na ativação das contas, tá, galera? Então agora vocês têm a Profit Trade, que está com promoções espetaculares até domingo, o link está na descrição. E a Apex também voltou com a promoção de 80% de desconto e 85 dólares de ativação de conta. Então, segue aí as dicas de mesa proprietária, beleza? Olha o euro para variar, seguindo o baile. Eu falei ontem no estudo sobre isso, né? Sobre não brigar com o euro. Se ele está seguindo o movimento, tem que respeitar. E olha só, ele quebra a estrutura, tá? E aí ele começa a fazer a liquidez interna. Para quê? Para chegar até o ponto aonde era a venda, tá? E é o que eu falei para vocês, eu falei no estudo e eu continuo falando. Parem de tentar adivinhar fundo no euro. O euro é uma moeda, é um par muito técnico, ele segue fluxo, tá? E a partir do momento que ele virar num time frame de 15 minutos, aí sim você pode procurar por operações do outro lado. Não tenta adivinhar o lado que ele vai, tá? Opera o que o gráfico está mostrando, beleza? Tá, ó, olha só, movimentação de baixa, ele já fechou deixando um baita de um pavio aqui, então fiquem ligados, tá ok? Você tem aqui, ó, esse belo Fair Value Gap aqui dos 60 minutos para ter atenção, tá? Tem a região aqui desse fundo que foi segurado, então pontos para pegar de repente uma continuidade de venda tem ali pela 1 hora de sobra, tá? Vocês só precisam entender o que o preço está fazendo. Então, o que vocês têm aqui no euro, eu vou deixar marcado, deixa eu só tirar isso aqui, que esse aqui já foi. Vocês têm aqui, ó, esse ponto aqui como sendo um importante ponto de oferta, tá? Que, passando dele e perdendo esse topo aqui, esse aqui, aí sim você pode estar pensando num pullback dele, por conta que aí nós teremos um sweep dessa região aqui, né, num time frame maior, tá? Então fiquem ligados enquanto é isso. Mas por enquanto ele segue descendo, ok? E vamos fechar com o ouro, né? O ouro, como eu falei, eu falei ontem dele ir testar a região em cima, ele estava subindo, né? Fazendo estruturas para cima. Hoje ele abriu, não teve força para descer. E aí o que aconteceu? Quebrou a estrutura, segurou, não teve força e foi embora. Ou seja, indo até o alvo. Agora ele quebrou aqui, ó. Ok?
Ainda a gente não sabe, tá vendo o Fair Value Gap aqui, ele segurou nesse Fair Value Gap. Se ele fizer outra quebra aqui, aí sim a gente pode ter uma volta dele até essa região aqui embaixo, tá? Então fiquem ligados aí, ó, porque aqui tá um ponto interessante do ouro, ok? Deixa eu só fechar aqui, põe demanda, deixar aqui, tá tudo certo, ainda estamos dentro da região do 4 horas. Então era isso, certo, galerinha? Então, mais uma vez, valeu, espero que vocês tenham gostado. Estou procurando fazer os estudos mais rápidos, por isso vocês estão vendo que está um pouco acelerado. Tenham todos aí um excelente dia amanhã, um ótimo pregão. Eu vou estar um pouco offline, mas na medida do possível eu respondo a galera. Um grande abraço a todos e até o fim de semana, até semana que vem, mas a gente vai se falando. Grande abraço e até mais.